Hoje eu vou falar o que é ponto de equilíbrio, quais os principais tipos e como calcular cada um deles. O que é ponto de equilíbrio? Também chamado de break-even point, é quando os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas, fixas e variáveis, mas ainda não sobra nada para o lucro. Ou seja, é quando a receita total da empresa é exatamente igual à soma de custos e despesas. E mesmo sendo um indicador muito simples e fácil de calcular, esta é uma informação essencial para a análise de viabilidade e performance de qualquer tipo de negócio. E existem três tipos de ponto de equilíbrio: o contábil, o financeiro e o econômico. Eles até que são um pouco parecidos no conceito, mas acabam trabalhando com perspectivas um pouco diferentes para o cálculo. O ponto de equilíbrio contábil, este costuma ser o mais comum e o mais simples. Nele, divide-se os custos e as despesas fixas pela margem de contribuição. E como resultado, teremos o valor necessário para igualar os gastos e começar a ter lucro de verdade. O ponto de equilíbrio financeiro, este é muito parecido com o ponto de equilíbrio contábil. A diferença é que ele não considera os custos e despesas que a empresa não precisa desembolsar no momento, como depreciações, amortizações e investimentos, por exemplo. No ponto de equilíbrio financeiro, o que importa são os gastos realizados para fazer sua empresa funcionar, como despesas administrativas e custos operacionais. E por fim, temos o terceiro tipo, o ponto de equilíbrio econômico. Aqui é preciso acrescentar o custo de oportunidade, que considera a margem de ganho que alguém poderia ter se tivesse investido em outro negócio ou em um fundo de investimento, por exemplo. Trata-se da escolha que alguém faz. Ao optar por um caminho, deixa outro de lado e que poderia até ser mais lucrativo às vezes. Vamos agora entender esses três tipos de forma prática com alguns exemplos. Vamos começar pelo contábil. A sua fórmula é bem simples. É a soma dos custos e despesas fixas dividido pelo índice da margem de contribuição. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, primeiramente temos que definir qual é o valor total dos custos e despesas fixas e calcular o índice da margem de contribuição. Por exemplo, imagine que a empresa da Tatiana planeja vender 1.000 brigadeiros no mês, pelo preço de R$ 3,50 cada unidade. Logo, estima faturar R$ 3.500 por mês. Para produzir cada brigadeiro, o custo variável é de R$ 1 cada unidade. Se multiplicarmos por 1.000 brigadeiros, que é o objetivo de vendas, temos o total de R$ 1.000. Além disso, temos R$ 1 de despesas variáveis, que multiplicando por 1.000 unidades, chegamos em R$ 1.000 também. E por fim, a Tatiana tem como custos e despesas fixas R$ 1.500. Logo, para encontrarmos a margem de contribuição, pegamos o valor da venda, que no caso é R$ 3.500, e subtraímos o valor total dos custos e despesas variáveis, que é de R$ 2.000. Assim, a margem de contribuição é de R$ 1.500 por mês. E para encontrarmos o índice da margem de contribuição, basta pegarmos a margem de contribuição de R$ 1.500 e dividir pelo total das vendas, R$ 3.500, e multiplicar o resultado por 100 para acharmos a porcentagem. Logo, o índice da margem de contribuição aqui é de 42,85%. Então, para calcular o ponto de equilíbrio contábil, basta aplicarmos a fórmula que apresentei anteriormente. Custos e despesas fixas, que são de R$ 1.500, dividido pelo índice da margem de contribuição, que é 42,85%, que dá o total de aproximadamente de R$ 3.500. Com isso, o ponto de equilíbrio contábil da empresa da Tatiana é de R$ 3.500. Isto significa que, considerando o preço unitário de R$ 3,50, a empresa teria que vender 1.000 unidades para atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, se a empresa vender menos que 1.000 unidades por mês, terá prejuízo. Se vender mais que isso, terá lucro. Logo, neste exemplo, se a empresa atingir sua meta de venda planejada inicialmente de 1.000 unidades, não terá lucro no final do mês. Agora, vamos para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro.
Nele, a fórmula considerada é custos e despesas fixas menos despesas não desembolsáveis dividido pelo índice da margem de contribuição. Para exemplificar, vamos continuar com o exemplo da empresa da Tatiana e seus brigadeiros. Mas agora, vamos incluir como despesas não desembolsáveis, que neste caso pode ser a depreciação dos equipamentos que a Tatiana usa, que dá um total de R$ 500. Então, o ponto de equilíbrio financeiro seria R$ 1.500 de custos e despesas fixas, menos R$ 500 de depreciação, dividido por 42,85%, que é o nosso índice da margem de contribuição, chegando no total de R$ 2.333,72. Ou seja, a empresa alcançaria seu ponto de equilíbrio financeiro quando vendesse 667 brigadeiros aproximadamente. E, finalmente, como calcular o ponto de equilíbrio econômico? Lembrando que aqui é necessário acrescentar o valor de custo de oportunidade, que pode ser encontrado como lucro desejado também. Então, a sua fórmula é custos e despesas fixas mais o custo de oportunidade dividido pelo índice da margem de contribuição. Utilizando ainda o nosso exemplo, imagine que o investidor tem interesse de investir na empresa da Tatiana, e ele descobriu que se aplicasse um montante no mercado financeiro, ele teria um lucro de R$ 500 por mês. Este valor seria o custo de oportunidade para a Tatiana, avaliar o quanto teria que vender para atingir o ponto de equilíbrio econômico, e avaliar se valeria a pena aceitar este investimento, por exemplo. Logo, aplicando a nossa fórmula, teríamos o total de custos e despesas fixas, que é de R$ 1.500, mais o custo de oportunidade de R$ 500, dividido pelo índice da margem de contribuição, que é 42,85%, que dá um total de R$ 4.667,45. Ou seja, Tatiana precisaria vender aproximadamente 1.334 brigadeiros por mês para chegar neste ponto de equilíbrio econômico e assim fazer com que o custo de oportunidade valesse a pena. Olha como é importante conhecer o ponto de equilíbrio. Através dele, é possível ter uma visão coerente do negócio e, com isso, trabalhar em estratégias mais organizadas e condizentes. O ponto de equilíbrio mostra o quanto a empresa precisa vender para começar a ser lucrativa, tanto que vender muito não significa ter lucro. Por isso, o ponto de equilíbrio vai te ajudar a se situar melhor para cada tipo de situação e, principalmente, te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Esse foi o nosso vídeo sobre o ponto de equilíbrio.